Nas florestas congeladas do norte, um cervo de 200 quilos consegue correr quase 2 vezes mais rápido que um lobo em terreno limpo. No entanto, quando o inverno rigoroso cobre o solo com uma camada espessa de neve, essa enorme vantagem de velocidade não apenas desaparece, mas se transforma em uma armadilha física mortal. O peso do grande herbívoro, que antes de garantia força e imponência, passa a atuar contra sua própria sobrevivência a cada passo dado no gelo. Enquanto a presa afunda profundamente no manto congelado, exaurindo suas forças em poucos minutos de corrida desesperada, o predador flutua sobre a superfície utilizando uma engenharia anatômica altamente especializada. A sobrevivência no inverno extremo não é decidida pela força bruta, mas sim por uma guerra silenciosa de desgaste físico e mecânico, onde a neve atua como o juiz implacável. Para entender como um grupo de predadores consegue derrubar presas que pesam até 5 vezes mais que eles, é preciso olhar de perto para a física do solo congelado. Um lobo cinzento adulto pesa, em média, entre 35 e 50 quilos. Esse peso é distribuído de forma extremamente eficiente por 4 patas largas e flexíveis. Quando o lobo corre, suas patas se expandem ligeiramente, funcionando de maneira muito semelhante a raquetes de neve artificiais. A pressão exercida por centímetro quadrado é surpreendentemente baixa, o que permite ao animal avançar sem romper a crosta de gelo superficial na maior parte do tempo. Em contraste direto, um grande cervo ou um alce apoia toda a sua enorme massa corporal sobre cascos estreitos, rígidos e afiados. A pressão física concentrada nesses pontos é imensa. A cada passada, o casco rompe a camada de gelo e afunda 30, 40 ou até 50 centímetros na neve fofa. O esforço necessário para levantar uma perna pesada de dentro de um buraco profundo na neve, repetidamente, consome uma quantidade devastadora de energia metabólica. Esta diferença mecânica simples é o ponto de partida para uma das estratégias de caça mais pacientes e calculadas do reino animal. Os lobos não têm pressa. Eles sabem que o tempo e a gravidade estão trabalhando a seu favor. A promessa silenciosa dessa perseguição não é um ataque rápido e violento, mas sim um cerco prolongado que explora os limites cardiovasculares e musculares da presa até que ela não consiga mais se defender. Muitos acreditam que uma caçada de lobos é um evento caótico, marcado por correria desordenada e uivos de guerra. A realidade nas florestas de inverno é o oposto disso. A perseguição começa com uma avaliação visual e olfativa detalhada. O bando localiza o rastro do rebanho na neve e começa a seguir os animais em um ritmo constante, quase protocolar. Eles não correm a toda velocidade imediatamente. Em vez disso, adotam um trote econômico que podem manter por horas a fio, cobrindo dezenas de quilômetros sem apresentar sinais visíveis de fadiga. Durante essa aproximação, ocorre um fenômeno tático fascinante. Os lobos correm em fila indiana perfeita. O primeiro lobo da fila assume a tarefa mais exaustiva, que é romper a neve intocada e abrir um caminho firme. Os lobos que vêm logo atrás pisam exatamente nas mesmas pegadas deixadas pelo líder. Essa técnica reduz o gasto de energia dos membros seguintes do grupo em até 50%. Quando o lobo da frente começa a se cansar, ele simplesmente se afasta para o lado, deixa a fila passar e assume a última posição para se recuperar, enquanto o segundo lobo assume a liderança do esforço físico. Essa rotação contínua transforma o bando em uma máquina de movimento perpétuo na neve. Enquanto isso, a presa à frente precisa abrir seu próprio caminho sozinha, gastando estoques preciosos de glicogênio muscular
que não podem ser repostos facilmente durante o inverno, quando o alimento é escasso. À medida que a perseguição se estende, o cansaço acumulado começa a cobrar seu preço do grande herbívoro. A respiração do cervo torna-se pesada, expelindo grandes nuvens de vapor no ar gelado. O ácido lático acumula-se rapidamente em suas pernas traseiras, causando dores intensas e perda de coordenação motora. É neste momento que a caçada entra em sua fase mais tensa e psicológica. Os lobos começam a flanquear a presa, posicionando-se nas laterais e na frente do animal em fuga. Eles não atacam de imediato. A presença visual dos predadores serve para manter a presa em movimento constante, impedindo-a de parar para descansar ou recuperar o fôlego. Se o cervo tenta parar para recuperar as forças, os lobos se aproximam e fazem pequenas investidas falsas, forçando o animal a retomar a fuga exaustiva pela neve profunda. Existe, porém, um ponto de virada crítico nessa dinâmica de vida e morte. Nem todas as caçadas terminam em captura. Se o cervo ou alce for jovem, forte e experiente, ele pode tomar uma decisão tática que muda completamente o equilíbrio de poder. Em vez de continuar correndo pela neve profunda até a exaustão total, o animal pode decidir parar, dar meia volta e enfrentar o bando de frente. Quando um grande alce de 500 quilos decide lutar, a vantagem mecânica dos lobos diminui drasticamente. O alce possui cascos dianteiros afiados que podem quebrar o crânio de um lobo com um único golpe direcionado. Se o herbívoro se posicionar de costas para uma rocha densa ou uma parede de árvores caídas, protegendo sua retaguarda, os lobos perdem a capacidade de flanquear. Nesse cenário de confronto estático, os lobos mudam de estratégia imediatamente. Eles recuam alguns metros e sentam-se na neve, observando atentamente. Começa então um teste psicológico extremo de paciência. Os predadores esperam para ver se a presa perderá a calma e tentará correr novamente. Se o alce permanecer firme por horas, demonstrando agressividade e vigor, os lobos frequentemente abandonam a caçada. O risco de sofrer uma lesão grave ou mortal é alto demais. Um lobo ferido na pata ou com a mandíbula fraturada não consegue caçar e, consequentemente, é condenado à morte por fome no inverno. A decisão de desistir de uma presa difícil demonstra que o instinto de sobrevivência desses animais é governado por uma análise rígida de custo e benefício. Cada caloria gasta e cada risco assumido devem ser compensados pela garantia de alimento seguro. Por outro lado, se a presa demonstra sinais claros de fraqueza, hesitação ou ferimentos prévios, o bando intensifica a pressão de forma gradual. Eles começam a realizar testes físicos, aproximando-se rapidamente pelas laterais para avaliar o tempo de reação do animal. Os lobos mais jovens e ágeis realizam essas aproximações rápidas para distrair a atenção da presa, enquanto os membros mais experientes e pesados do grupo aguardam o momento exato em que o animal comete um erro de equilíbrio na neve. O erro fatal geralmente ocorre quando a presa tenta desferir um coice ou cabeçada violenta, perdendo o apoio firme de um dos cascos traseiros na neve instável. No instante em que o grande herbívoro escorrega ou afunda um pouco mais do que o esperado, os lobos atacam com precisão cirúrgica. Eles não miram na garganta inicialmente, pois a área da cabeça e do pescoço é altamente protegida por chifres e patas dianteiras destrutivas. O alvo inicial são os tendões das pernas traseiras e os flancos inferiores. Ao morder e aplicar peso nessas áreas vulneráveis, os lobos reduzem ainda mais a mobilidade da presa, puxando-a gradualmente para baixo até que o peso combinado do bando supere a resistência física do animal exausto.
Essa transição da perseguição silenciosa para o abate final revela que a caça cooperativa dos lobos não depende de uma liderança centralizada que dita cada movimento através de comandos diretos. O bando funciona como uma rede descentralizada de indivíduos altamente sintonizados uns com os outros e com o ambiente ao redor. Cada lobo lê os sinais físicos de seus companheiros e os movimentos de fraqueza da presa em tempo real, ajustando sua posição e comportamento de forma autônoma para maximizar a eficiência do grupo. Quando o inverno finalmente dá lugar à primavera e a neve derrete, revelando o solo firme e seco, essa estratégia específica de desgaste mecânico perde sua eficácia. As presas recuperam sua velocidade total e os lobos precisam adaptar suas táticas de caça para o terreno aberto, focando em emboscadas na vegetação densa ou na separação de filhotes vulneráveis do restante do rebanho. Essa transição constante de métodos ilustra que na natureza não existem estratégias permanentes ou infalíveis. O sucesso de um predador não reside apenas em sua força física ou velocidade bruta, mas sim em sua capacidade instintiva de ler as condições físicas do ambiente e transformar os elementos mais hostis da paisagem, como o frio extremo e a neve profunda, em ferramentas táticas de precisão matemática para garantir sua própria sobrevivência.